Deixei minha irmã se mudar depois que o ex dela a traiu e ela se divorciou. Mas ela começou a andar de lingerie na frente do meu marido, e eu os peguei traindo. Vou direto ao ponto. Minha irmã mais velha, Brenda, é uma destruidora de lares. Ela se tornou alguém que mal consigo reconhecer, alguém que nunca imaginei que sentiria tanto ressentimento. Quando criança, tínhamos um relacionamento típico de irmãos com seus altos e baixos, mas nada poderia ter me preparado para a traição que senti nos últimos tempos. Para ser franca, ela fez a pior coisa que qualquer irmã poderia fazer com sua própria família. Tudo começou quando o casamento de Brenda desmoronou no ano passado. Ela foi casada com seu ex-marido, Murilo, por um tempo. Mas o relacionamento deles chegou ao fundo do poço quando ela descobriu que ele a estava traindo e não apenas com uma mulher. Ele estava dormindo com várias mulheres jovens de seu escritório. Brenda, sendo a pessoa intuitiva que é, começou a suspeitar do comportamento dele por algum tempo, um dia, seguindo seus instintos. Ela o seguiu do escritório depois que ele disse que tinha que trabalhar até tarde. Ela o rastreou até um hotel, e seus piores medos foram confirmados quando ela o pegou em flagrante com sua secretária em um dos quartos. O confronto que se seguiu foi explosivo, para dizer o mínimo. Brenda perdeu completamente o controle, como qualquer um perderia em uma situação tão dolorosa. Ela gritou com ele, jogou tudo que conseguiu pegar e até deu um tapa na outra mulher por pura raiva. Murilo, surpreendentemente, não pareceu nem um pouco arrependido. Ele não se desculpou nem tentou se explicar. Na verdade, ele nem sequer vacilou quando Brenda, num acesso de lágrimas e fúria, anunciou que queria o divórcio. Em vez de demonstrar qualquer arrependimento, Murilo ficou furioso com Brenda por ter causado tal cena no hotel. Aparentemente, ele frequentava aquele lugar com frequência e não queria que sua reputação fosse manchada. Para piorar a situação, Murilo a expulsou de casa como se ela não fosse nada. Como eles tinham assinado um acordo pré-nupcial antes de se casarem, Brenda não tinha direito a nenhum dos bens dele. Ele sabia que ela não podia tocar em sua riqueza, e ele usou esse poder sobre ela sem um pingo de compaixão. Sem outras opções, Brenda veio até mim em busca de ajuda, quebrada e derrotada, pois nós dois morávamos na mesma cidade, enquanto nossos pais moravam a algumas horas de distância. Na época, eu nem hesitei em acolher ela, sentindo nada além de simpatia pelo que ela estava passando. Mal sabia eu o que ela faria comigo em seguida. Então, na época, eu era casada com meu marido, Alan. Ele e eu éramos os melhores amigos um do outro. Sempre tivemos esse vínculo incrível em que simplesmente nos entendemos. Nós dois tínhamos vidas aceleradas e voltadas para a carreira, e mesmo que nossos empregos nos mantivessem ocupados, sempre arranjávamos tempo um para o outro. Mas as coisas mudaram quando Alan perdeu o emprego de repente. Sua empresa teve que reduzir o tamanho, e ele foi um dos azarados demitidos. Isso o atingiu duramente. Sendo o tipo de pessoa que sempre estava focada em sua carreira, esta foi a primeira vez que ele se viu em uma situação em que não sabia bem o que fazer em seguida. Claro, ele imediatamente começou a se candidatar a empregos em outras empresas, mas a realidade do mercado de trabalho era difícil. As ofertas que ele recebeu não chegaram nem perto do salário que ele ganhava na empresa anterior. Eu podia ver que isso estava cobrando um preço dele. Apesar da decepção, Alan não era o tipo de homem que conseguia ficar parado. Embora o salário não fosse tão bom, ele aceitou uma oferta de emprego de uma empresa sólida só para voltar à força de trabalho. Sei que não foi fácil para ele aceitar um emprego com salário mais baixo depois de estar em uma posição mais alta com sua nova renda. Eu estava ganhando quase o dobro do que ele, mas honestamente nunca pensei muito nisso. Eu certamente nunca fiz meu marido se sentir menos por causa disso. Nosso casamento sempre foi baseado em respeito mútuo e igualdade, não em quem estava ganhando mais. Nós tínhamos comprado nossa casa juntos, e mesmo que ainda não tivéssemos filhos, estávamos administrando tudo muito bem. Enquanto Alan continuasse a contribuir com sua parte das contas todo mês, o que ele fazia, sem falta, eu não me importava se o salário dele era meu ou não. Quando Brenda se mudou para cá, meu marido, Alan, levou um tempo para se ajustar. Nós dois somos naturalmente introvertidos, e sempre prezamos o espaço tranquilo e íntimo que criamos juntos. Para tornar as coisas mais incertas, eu nem sabia quanto tempo Brenda ficaria conosco. Não estava claro se ela ficaria lá por algumas semanas ou se isso se estenderia por mais tempo. No entanto, eu queria estar lá para minha irmã e Alan entenderam. No começo, Brenda estava um desastre completo. Ela ficou arrasada depois que seu casamento acabou e passou a maior parte dos dias enfiada no quarto de hóspedes, chorando. Houve dias em que ela se recusou a sair da cama, e honestamente eu não tinha certeza de como ajudá-la.
Ela parecia perdida. Era de partir o coração ver minha irmã assim, tão vulnerável e derrotada. Fiz o meu melhor para estar lá por ela, encorajando ela a se levantar, a falar sobre seus sentimentos e oferecendo um ombro para chorar sempre que ela precisasse. Meus pais também me apoiaram muito. Eles visitavam Brenda todo fim de semana e eram gratos por eu estar lá por ela durante um momento tão difícil e emocionalmente desgastante. Foi um processo lento, mas conforme os dias se transformavam em semanas, Brenda começou a se sentir um pouco mais como ela mesma, aos poucos. Ela começou a se juntar a mim para minhas corridas matinais ou para caminhadas noturnas depois do jantar. Brenda até começou a me ajudar em casa, fosse cozinhando ou fazendo recados como ir ao mercado. Eu podia ver que ela estava começando a sair de sua concha e recuperar algum senso de normalidade, e eu estava orgulhoso dela por isso. Acho que o problema real começou quando Brenda começou a se conectar com um grupo que ela encontrou no Facebook, um grupo de apoio para mulheres divorciadas. Depois de tudo que ela passou, fazia sentido que ela quisesse encontrar uma comunidade de mulheres que tivessem passado por situações semelhantes. Inicialmente pareceu uma coisa boa para ela, e ela conheceu várias mulheres que, como ela, foram pegas de surpresa pela infidelidade do marido. Brenda frequentemente voltava para casa depois dos encontros semanais dizendo o quanto se sentia melhor depois de desabafar com essas mulheres. Eu estava genuinamente feliz que ela estava fazendo amigos e saindo de casa com mais frequência, o que parecia um passo saudável para a frente. Mas esse grupo de mulheres, embora talvez apoiasse de alguma forma, também passava muito tempo indo a clubes e tendo noites de garotas, onde frequentemente faziam os homens pagarem bebidas ou dançarem com elas a noite toda. No começo, eu acreditava que Brenda merecia se divertir depois de tudo que ela tinha passado. Mas então ela começou a chegar em casa completamente bêbada, fora de si quase regularmente. Ela até começou a trazer estranhos para nossa casa para passar a noite com ela. Às vezes, ela nem me dava um aviso ou a Alan, e isso nos deixava desconfortáveis com toda a situação, pois minha irmã pode ser incrivelmente barulhenta. Logo depois disso, Brenda passou por uma transformação total. Ela cortou o cabelo curto e o tingiu de loiro, uma atitude ousada para talvez apenas se libertar da pessoa que ela costumava ser. Ela também começou a se vestir de forma mais provocante, roupas que eram muito mais sexy do que qualquer coisa que ela já tinha usado antes. Novamente, eu não a julguei por querer estar no seu melhor ou tentar se sentir confiante depois de uma reviravolta tão grande na vida. Mas o que me irritou foi a maneira como ela começou a se vestir dentro de casa, especialmente perto do meu marido. Ela começou a andar por aí com o que só pode ser descrito como vestidos tipo lingerie, mesmo enquanto fazia coisas cotidianas como cozinhar na cozinha ou lavar roupa. Parecia totalmente inapropriado, especialmente considerando que este era nosso espaço compartilhado, e Alan estava bem ali. Lembro de uma vez rir sem jeito e perguntar a ela o que diabos ela estava vestindo quando eu podia ver sua roupa íntima. E ela respondeu confiantemente que ela simplesmente se sentia empoderada em seu novo visual. Seu comportamento fora de casa também estava se tornando mais extremo. Ela saía de shorts ou saias tão curtas que poderiam ter sido levantadas com a menor brisa, e seus tops frequentemente deixavam pouco para a imaginação. Seu decote estava constantemente em exibição. Eu não queria ser controladora ou desmotivadora, mas também era importante para mim que Brenda respeitasse o fato de que esta era nossa casa também. Depois que tudo estava se acumulando por algum tempo, finalmente decidi sentar com Brenda para uma conversa. Eu queria ser honesta com ela, mas também gentil porque minha intenção não era criticar ou envergonhar ela. No entanto, Brenda interpretou completamente mal minhas intenções. Ela ficou furiosa comigo, me acusando de tentar ensinar a ela como ela deveria ou não se vestir. Ela agiu como se eu a estivesse atacando, e as coisas pioraram rapidamente a partir daí. Ela chegou a alegar que eu a estava envergonhando por suas escolhas e seu estilo de vida, e para piorar as coisas, ela arrastou Alan para a conversa. Brenda se virou para ele e perguntou diretamente se ele concordava comigo que suas roupas eram provocantes. Alan não disse muito. Ele não é do tipo que entra em confrontos, mas ele assentiu, claramente parecendo envergonhado. O rosto de Brenda ficou vermelho de raiva e talvez um pouco de surpresa. Era óbvio que ela não esperava que ele ficasse do meu lado. Ela apenas riu, olhando para nós sem jeito, e me disse que eu tinha sorte de ter um marido que me apoiava. Eu apenas balancei a cabeça e sorri para ela. Mesmo tendo essa conversa, Brenda nunca diminuiu o tom de suas roupas.
Era como se a conversa tivesse sido em vão, e ela continuou usando as mesmas roupas provocantes perto de Alan e eu. No entanto, o que tornou as coisas ainda mais inquietantes foi como o comportamento dela em relação ao meu marido começou a mudar. Comecei a perceber como Brenda começou a se envolver ativamente com Alan. Ela começou a se sentar com ele para o café da manhã, insistindo em conversar com ele com mais frequência. Alan, sendo o introvertido que é, geralmente ficava sozinho e não saía do seu caminho para falar com ela. Mas Brenda começou a se colocar no espaço dele, fazendo um esforço para se conectar com ele. No começo não pensei muito nisso. Imaginei que ela só estava tentando criar um vínculo com meu marido, talvez para fazer com que sua estadia conosco parecesse estranha. Mas com o tempo começou a parecer diferente. Todos os dias depois do trabalho, eu chegava em casa e encontrava Brenda e Alan sentados juntos, às vezes compartilhando uma taça de vinho. Me pareceu estranho porque Alan normalmente estaria fazendo suas próprias coisas quando eu chegava em casa, mas agora, ele parecia estar passando mais tempo com Brenda. Eles pareciam confortáveis, talvez confortáveis demais, e isso me deixava desconfortável de uma forma que eu não conseguia explicar. A pior parte era a provocação constante de Brenda. Ela brincava sobre como meu marido sentia minha falta por não ter voltado logo para casa e que eu precisava reduzir minhas horas de trabalho e passar mais tempo com ele, como uma boa esposa deveria. Isso me irritava profundamente ouvir ela dizer isso porque eu estava trabalhando incrivelmente duro na época. Eu estava liderando um projeto importante no trabalho e, sendo a gerente do projeto, não tinha escolha a não ser ficar até tarde no escritório na maioria das noites. Este foi um momento crucial na minha carreira, e eu achava que Alan entendia isso. Eu acreditava que ele me apoiava totalmente em meus esforços, mas os comentários de Brenda me fizeram sentir constrangida, como se eu estivesse falhando como esposa por não estar mais em casa. Eu ignorei no começo, pensando que Brenda estava apenas sendo Brenda franca e um pouco direta demais com suas piadas. Mas quanto mais eu pensava sobre isso, mais aquelas palavras me atormentavam. Comecei a notar que Alan passava cada vez mais tempo com Brenda, a ponto de parecer que ela estava lentamente assumindo um papel em nosso casamento que me deixava desconfortável. As coisas que Alan e eu costumávamos fazer juntos como um casal, pequenas atividades cotidianas, como fazer compras de supermercado, sair para jantar ou apenas passar um tempo juntos. Brenda agora estava me acompanhando, quase como uma terceira roda. No começo tentei não pensar nisso, mas logo, sempre que eu tinha que cancelar planos por causa do trabalho, Alan e Brenda simplesmente iam em frente e faziam as coisas juntos sem mim. Se eu ficava preso até tarde no escritório, eles iam jantar sozinhos ou faziam recados como fazer compras de supermercado juntos. Odeio admitir, mas comecei a me sentir substituída pela minha própria irmã. Brenda parecia gostar da atenção que Alan estava dando a ela. Ela estava tão perdida e quebrada quando se mudou para cá pela primeira vez e agora, era como se ela estivesse absorvendo todo esse carinho e companheirismo, não de mim, mas do meu marido. Os dois estavam formando seu próprio vínculo, e isso estava acontecendo bem na minha frente. Tentei afastar os sentimentos inquietantes que se infiltravam, dizendo a mim mesma que eu estava apenas sendo paranoica, mas no fundo, não conseguia me livrar da sensação crescente de que algo estava definitivamente errado. Então uma noite cheguei em casa depois de outro longo dia de trabalho e fiquei completamente surpresa ao ver um cachorrinho correndo pela nossa sala de estar. Fiquei paralisada por um momento, absolutamente chocada, porque sou altamente alérgica a cães, e Alan e Brenda sabem disso muito bem. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, Brenda saiu correndo da cozinha, pegou o cachorrinho e começou a beijar ele. Perguntei a ela o que diabos um cachorro estava fazendo em nossa casa. Brenda me disse que ela e Alan tinham decidido comprar um cachorrinho juntos. Fiquei surpresa. Esta não era a casa dela. Esta não era uma decisão dela, especialmente sem nem mesmo me consultar. Eu imediatamente invadi a cozinha, onde Alan estava cozinhando o jantar, e exigi uma explicação. Fiquei furiosa. Alan calmamente explicou que sempre quis um cachorro, e como Brenda agora estava solteira e morava conosco, ela queria um animal de estimação também. Então os dois decidiram por conta própria ter um cachorro. Perguntei a ele bem alto se ele não se lembrava das minhas alergias graves, e antes que ele pudesse responder, Brenda se intrometeu, dizendo que havia prometido a ele que manteria o cachorro apenas em seu quarto. Ela ainda teve a coragem de sugerir que eu começasse a tomar remédios para alergia para que eles pudessem continuar a ter o cachorro em casa.
Ela falou sobre como ela e Alan se apaixonaram pelo cachorrinho e não conseguiam imaginar se separar dele. Eu podia sentir a raiva crescendo dentro de mim, mas não queria explodir. Eu disse a Brenda para trancar o cachorro no quarto dela, pelo menos até que eu pudesse colocar as mãos em algum remédio para alergia. Eu estava fervendo de raiva e desconforto. Como eles ousavam tomar uma decisão tão grande, uma que me afetava diretamente, sem nem mesmo pedir minha opinião. A situação toda parecia errada em tantos níveis. Alan e Brenda começaram a agir como um casal, tomando decisões que afetavam nossa casa. Não era mais só sobre o cachorro. Era o fato de que meu marido e minha irmã tinham agido pelas minhas costas, e eu estava começando a me sentir como uma estranha em minha própria casa. Algo estava muito errado e eu não podia mais ignorar. Tive uma briga feia com Alan naquela noite e perguntei diretamente a ele se ele talvez tivesse sentimentos pela minha irmã. Alan pareceu surpreso e negou ter qualquer coisa a ver com Brenda de uma forma romântica. Ele esclareceu que simplesmente gostava de passar tempo com ela, já que ela estava sempre em casa enquanto eu estava sempre ocupada com meu trabalho. Achei isso um insulto, então lembrei de que ele era um trabalhador assim como eu e trabalhava por longas horas quando estava em sua empresa anterior. Eu apontei como nós dois nunca tivemos problemas com nossos empregos antes. Alan não tinha nada para responder e nós dois deixamos a conversa por isso mesmo. Na semana seguinte, eu tinha uma viagem de trabalho marcada. Era para ser uma viagem rápida de 2 dias, então fiz minha mala e me certifiquei de que Brenda e Alan soubessem que eu estaria fora. Naquela noite, porém, uma forte tempestade atingiu e, por sorte, meu voo foi cancelado. Foi uma mudança de última hora e não tive escolha a não ser pegar um Uber e voltar para casa, um pouco decepcionada por a viagem ter sido cancelada, mas aliviada por estar voltando para minha própria cama. Quando destranquei a porta, ouvi música alta tocando lá de dentro. Meus ouvidos imediatamente se animaram porque a música que estava tocando não era uma música comum. Era a mesma que tocava durante meu casamento com Alan, uma música que sempre significou muito para nós. Entrei na sala de estar, esperando encontrar Alan e talvez Brenda lá, mas a sala estava vazia. A casa parecia estranhamente silenciosa, exceto pela música que enchia o espaço. Entrei na cozinha e na área de jantar e avistei 2 pratos dispostos na mesa, a comida meio comida, 2 taças de vinho vazias ao lado deles. Então ouvi um som fraco vindo de cima. Subi a escada silenciosamente. Quando cheguei ao topo da escada, fiquei do lado de fora da porta do nosso quarto, hesitando por uma fração de segundo antes de girar a maçaneta. A porta se abriu para revelar Brenda, completamente nua, em cima de Alan, na minha cama. Por uma fração de segundo, o tempo parou enquanto eu observava os dois fazendo amor. Então, Alan de repente me viu e ficou de olhos arregalados. Ele imediatamente empurrou Brenda para longe dele e começou a vestir as calças enquanto se desculpava, suas palavras frenéticas e desesperadas. Mas Brenda não disse uma palavra. Seu rosto ficou pálido, mas o que mais me impressionou foi a completa falta de remorso em seus olhos. Ela nem sequer se encolheu. Algo dentro de mim estalou ao olhar para ela. Eu andei até ela e, sem pensar, dei um tapa forte no rosto. O som ecoou pelo quarto, mas não foi o suficiente. Eu a agarrei pelos cabelos, a raiva alimentando minha força enquanto eu a arrastava para fora do quarto e escada abaixo, enquanto ela tropeçava, tentando agarrar suas roupas que estavam caindo no processo. Ela tentou arranhar minhas mãos implorando para que eu a soltasse, mas meu aperto era muito forte e eu não a soltava. Ela estava lutando, mas eu não me importei. Ela continuou olhando para Alan, gritando para ele ajudar ela, mas ele não disse uma única palavra. Eu não parei até arrastar ela para fora da casa, na chuva. Seminua, encharcada e humilhada, ela ficou ali, quando eu a olhei bem nos olhos e disse a ela que ela era uma destruidora de lares, assim como seu ex-traidor. E destruidoras de lares pertencem às ruas, não à minha casa. Eu a empurrei para o chão com raiva enquanto ela começava a chorar, finalmente percebendo a profundidade de suas ações. Ela me implorou para deixar ela pegar algumas coisas, mas eu já estava farta. Joguei o telefone dela na chuva e disse que ela poderia ligar para alguém pedindo ajuda se quisesse, porque ela não voltaria a pisar na minha casa de novo. Tudo que senti foi raiva de Brenda. A irmã que eu conhecia se foi. Ela havia destruído tudo, e no que me dizia a respeito, eu nunca mais queria ver ela. Eventualmente, Brenda ligou para nossos pais pedindo ajuda, e apesar de saberem a extensão total do que ela havia feito me traindo ao dormir com meu marido, eles ainda vieram resgatar ela. Eles ajudaram a arrumar as coisas dela do meu lugar e a levaram de volta para a casa deles.
Eles escolheram ficar ao lado dela, oferecendo abrigo e apoio emocional, como se suas ações fossem de alguma forma perdoáveis. Isso fez meu sangue ferver. Meus pais até me ligaram no dia seguinte, reclamando que Brenda tinha ficado doente porque eu a fiz ficar do lado de fora na chuva torrencial por muito tempo naquela noite. Eles tiveram a audácia de mudar a narrativa, quase fazendo parecer que eu era o errado por expulsar ela, como se eu não a tivesse flagrado no ato mais desprezível de traição. Eu não me contive. Eu disse a eles que não poderia me importar menos se Brenda ficasse doente. Eu sinceramente esperava que ela ficasse, porque o que ela tinha feito comigo era imperdoável. Ela destruiu meu casamento, destruiu minha confiança e me deixou com cicatrizes que eu carregaria pelo resto da minha vida. Meus pais, para minha total descrença, tentaram argumentar comigo. Eles reconheceram que o que Brenda fez foi realmente errado, mas continuaram a defender ela, dizendo que era muito fora do personagem e que ela devia estar passando por muita coisa mentalmente depois do seu próprio divórcio para ter cometido tal ato. Eles argumentaram que eu deveria ouvir ela, mas eu imediatamente encerrei isso. Nenhuma quantidade de explicação poderia desculpar o fato de que ela tinha dormido com Alan na minha casa depois que eu a resgatei de volta à saúde após seu próprio divórcio. Fiquei furiosa com meus pais por tentarem se dobrar para trás para desculpar o comportamento dela, como se as circunstâncias de alguma forma justificassem sua completa falta de moral. Eu disse a eles que se eles continuassem a apoiar ela, então eu não queria mais nada com eles. Enquanto isso, não perdi tempo em pedir o divórcio de Alan. Ele chorou, pediu desculpas e resmungou por uma segunda chance, mas nada disso importava mais para mim. Quaisquer sentimentos que eu tivesse por ele estavam enterrados sob camadas de mágoa e raiva. Eu nunca poderia perdoar ele pelo que ele tinha feito. 7 meses se passaram desde então, e não me arrependo. Eu me divorciei com sucesso de Alan, e por causa da infidelidade dele, consegui uma quantia significativa de pensão alimentícia dele. Ele nunca brigou comigo em nada disso, na verdade, ele silenciosamente me deu tudo o que eu queria. Acho que ele estava muito consumido pela culpa para sequer discutir. Vendemos a casa, dividimos os lucros e seguimos caminhos separados. Agora, moro em um apartamento aconchegante sozinha, e parece um novo começo. Se você tivesse me perguntado há apenas 1 ano se eu me divorciaria de Alan, eu teria rido e dito não. Eu achava que tínhamos um casamento sólido, construído em respeito mútuo e confiança. Mas isso era claramente uma ilusão porque aquele perdedor decidiu dormir com minha própria irmã. Por mais doloroso que tenha sido passar por isso, estou feliz por ter pego eles no flagra. Estou feliz por não ter perdido mais tempo naquele casamento patético e ter reconstruído e seguido em frente na minha vida. Ontem recebi um telefonema inesperado dos meus pais, a primeira vez que eles entraram em contato comigo em meses. Eles não se desculparam nem fizeram nenhum esforço real para reconhecer o que aconteceu com Brenda e Alan, então ouvir deles do nada já parecia suspeito. Meus pais me informaram como Brenda tem estado tão profundamente deprimida desde o incidente que ela recorreu ao roubo como uma forma de lidar consigo mesma. Fiquei surpresa e perguntei o que eles queriam dizer com isso. Meus pais continuaram explicando que Brenda estava secretamente pegando seus cartões de débito e crédito e sacando grandes quantias de dinheiro em caixas eletrônicos nos últimos meses. Meus pais não são muito experientes em tecnologia, então eles nunca prestaram atenção às notificações em seus telefones para saques ou cobranças bancárias. Ou eles as perderam completamente ou não pensaram em verificar. Foi só quando meu pai estava planejando uma viagem com minha mãe recentemente que ele percebeu que uma parte significativa de suas economias tinha desaparecido. Quando ele verificou suas contas e viu o padrão de saques, ele e minha mãe confrontaram Brenda. Para o choque dos meus pais, ela admitiu tudo. Ela contou a eles como se odiava depois do que tinha feito comigo e não conseguia mais viver consigo mesma. Aparentemente ela estava usando o dinheiro para beber, comprar maconha e quem sabe o que mais só para lidar com a situação. Eu disse sem rodeios aos meus pais que, francamente, eu não me importava com nada disso, já que não importava o quanto minha irmã se arrependesse. Isso era algo do qual ela nunca poderia se recuperar. Eu disse aos meus pais que eles foram os que escolheram acolher ela depois de tudo, então eles precisavam lidar com as consequências. Mas meus pais começaram a insistir que essa coisa com Brenda envolvia nós 4, já que minha irmã parecia estar sofrendo depois da maneira como eu a estava tratando por seu erro. Eles argumentaram que eu deveria falar com minha irmã e perdoado ela por tudo, já que ela é minha família no final do dia. Eles argumentaram que já que eu não tinha mais um marido, eu poderia talvez ajudar Brenda deixando ela morar comigo e poderíamos começar tudo de novo como uma família.
Eles até sugeriram que poderíamos fazer aconselhamento familiar juntos. Eu zombei das sugestões deles e disse a eles que eles estavam delirando por sequer me pedirem para fazer algo assim. Eu os lembrei que a razão pela qual eu não tinha mais um marido era por causa da filha deles. Aquela que eles ainda estavam defendendo mesmo depois que ela estava roubando deles. Atualização 1. Para ser clara, concordo com alguns dos comentários de que minha irmã está claramente usando o que ela fez comigo como uma desculpa para tentar justificar seus hábitos de roubo, esperando ganhar simpatia de nossos pais. Portanto, tomei a decisão de bloquear meus pais permanentemente para que eles não possam mais entrar em contato comigo. Estou exausta com suas desculpas constantes para o comportamento de Brenda. Minha irmã nunca realmente se desculpou comigo pelo que ela me fez passar, mas também cheguei a um ponto em que não preciso mais de desculpas de ninguém. Simplesmente corto laços e sigo em frente. Além disso, gostaria de mencionar que estou muito mais feliz agora e saí em alguns encontros aqui e ali, então não é como se eu estivesse sentada em casa e me lamentando sobre meu ex-marido e minha irmã. Eles fizeram suas escolhas, e eu estou aliviada por estar fora de suas vidas. Honestamente, nenhum deles merece alguém como eu. Atualização 2. Brenda me ligou de um número desconhecido ontem à noite. Acontece que ela roubou o cartão de crédito dos nossos pais novamente para sacar dinheiro sem que eles soubessem. Meu pai ficou furioso e exigiu que ela fizesse as malas e saísse da casa dele imediatamente. Ela me ligou da casa de uma amiga, implorando pelo meu endereço para que ela pudesse ficar comigo temporariamente por alguns dias. Eu ri dela e a lembrei que se ela aparecesse na minha porta, eu faria com que ela se arrependesse. Eu disse a ela que estava feliz por ela ser uma sem-teto e que seu ex a havia traído porque ela sempre foi uma perdedora. Eu sei que essas palavras devem ter doído, mas eu estou tão puta com ela. Estou confiante de que ela não terá coragem de me procurar nunca mais. Atualização 3. Se passaram 8 meses desde minha última atualização. Muita coisa aconteceu desde então. Primeiro, meus pais me enviaram um e-mail se desculpando pelo apoio cego que deram a Brenda. Eles disseram que se sentiam muito mal por ela naquela época. Já que ela tinha passado por um divórcio horrível com o ex, eles admitiram que nunca deveriam ter apoiado ela pelo que ela fez comigo. No e-mail, eles também mencionaram como Brenda foi pega furtando em uma loja e teve que passar uma noite na cadeia. Ela implorou aos nossos pais para que a libertassem. Como essa foi sua primeira infração, ela saiu com serviço comunitário. No entanto, ela finalmente confessou a eles sobre seu abuso frequente de substâncias, então eles não tiveram escolha a não ser internar ela na reabilitação, esperando que ela se recuperasse. Eles me pediram para desbloquear eles para que pudessem conversar mais comigo sobre isso. No entanto, optei por não responder ao e-mail deles e continuarei mantendo distância. Estou namorando um homem pelos últimos 2 meses. Nosso relacionamento ainda é novo, mas estou muito feliz com ele. Apesar de tudo o que aconteceu, estou escolhendo focar nas mudanças positivas na minha vida e olhando para o futuro. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!